Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas à sétima edição do maior evento de diversidade e inclusão do mercado de seguros e resseguro, da Evin Festival. É com muito prazer que eu estou participando desse movimento global aqui no setor de seguros para apoiar o desenvolvimento de culturas diversas e inclusivas no local de trabalho. São mais de 40 países, como vocês viram aí no vídeo, fazendo eventos simultâneos em 3 dias. Esse evento começou em 2015, né, em Londres. Já estamos na sétima edição, o Brasil aí sendo representado a partir de 2017, e a Sou Segura participando desde 2019. A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa trajetória. São mais de 40 países, como eu falei, e com essa questão virtual a gente conseguiu atingir aí mais de 30 mil pessoas participando, 35 mil pessoas participando, e estamos aprendendo muito. Acho que as palestras foram maravilhosas ao longo desses 3 dias aqui no Brasil. E a nossa palestra de hoje, a gente vai falar sobre o sexismo nas empresas, né? Para quem não me conhece, eu sou a Paula Lopes, sou diretora da Sou Segura e da Marche Corretora de Seguros, e queria aproveitar aqui para passar um vídeo rápido para quem não conhece a Sou Segura, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa nossa causa, desse nosso movimento da equidade de gênero no mercado de seguros. Da criatividade, sou eu, quem esteve presente nos momentos mais difíceis. Quem apontou novos caminhos e soluções. Quem superou os desafios, venceu barreiras que pareciam intransponíveis. Sou parte deste universo em transformação que acredita no poder da criatividade, da empatia, da generosidade. Hoje, sou eu quem assume os riscos, quem desenha estratégias, quem define os limites. Sou confiante e confidente, independente, sou plural e, ao mesmo tempo, única. Sou igual. Sou segura. A Sou Segura é uma entidade que reúne mulheres do mercado de seguros e pela luta pela equidade no gênero e empoderamento feminino no nosso mercado de seguros aqui no Brasil, né? E a propósito, o tema do nosso painel vai ser o sexismo, né? Eu aproveito também a oportunidade para estar aqui com vocês para falar um pouquinho da cartilha de melhores práticas em equidade de gênero que a Sou Segura desenvolveu. Para quem não conhece, é uma cartilha que traz aí várias dicas. Estou até com ela aqui impressa no site. Acho que não dá para ver com essa tela de fundo, mas é uma cartilha que está no site da Sou Segura, todo mundo tem acesso, é só ir lá baixar esse documento e fazer um bom proveito da leitura. Nessa cartilha você pode encontrar um bom guia, passo a passo de como implementar uma cultura inclusiva e diversa na sua empresa. Há também vários esclarecimentos do que a diversidade traz para uma organização, como começou o empoderamento feminino. Traz estatísticas do setor, que também é um pouco que nossos painelistas aqui vão trazer, vão falar um pouco de números, falar um pouco de percentual, de estatística, como que a gente estava, como que a gente está e aonde que a gente quer chegar. A gente vai falar também da questão do viés inconsciente, na cartilha também aborda esse tema, o Rafael também vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. A cartilha, ela sugere aí 16 checklists, né, 16 passos para a sua empresa poder dar para fazer uma implementação de uma cultura diversa, e é uma jornada, né, gente? É muito gradativo, exige muito compromisso e resiliência. E então convido aí todos vocês a exercerem um papel importante nessa jornada, e uma jornada intencional, né? Temos que ser intencionais nessa busca pela equidade. Então, cada um tem o seu papel importante nessa jornada, seja como pessoa, seja na sua família, seja na empresa que você trabalha. Acho que isso está no dia a dia de todos nós, né? Hoje aqui eu vou estar mediando esse painel com 5 convidados super especiais. A Marcela Rio, head do setor de seguros, Latam e sócia do Campus Melo Advogados, em cooperação com DLA Piper, traz ponderações sobre os maiores desafios para implementar novas políticas e a importância do tema para a diversidade, equidade e inclusão do ambiente corporativo. A Karine Brandão, da AXA, diretora comercial, traz experiências pessoais já vividas e aprendidas em sua carreira.
será importante escutar a Karine aqui para entender as perspectivas da mulher, que mesmo no século XXI que nós estamos, ainda consegue ver várias situações aí, né? Vamos aprender bastante para o que fazer, o que não fazer em situações como essa. E a Karine também tem uma grande sorte, vamos dizer assim, de ter uma CEO aí, mulher, que com certeza inspira muitas outras mulheres do mercado. O Rafael Gama, diretor comercial e de marketing da Austral, um homem super ativo nessa causa. Rafael, te agradeço aí para representar os homens. O Rafael participou do comitê Juntos por Elas, que é um comitê de homens que a Sou Segura também lidera, uma conversa aberta entre os homens, onde a gente tem aprendido bastante sobre isso. E o Rafael aceitou nosso convite aqui para falar um pouquinho do viés inconsciente, vamos aprender um pouco também sobre isso, que é um tema super relevante. A Rafaela Bareda, diretora do Lloyds. A Rafa tem participado desde a primeira edição do Daivin, em 2015, é embaixadora da Sou Segura também, sempre levantando a bandeira de equidade de gênero. Rafa, um prazer dividir com você esse painel. Ela irá nos apresentar um pouco o comparativo das políticas de contratação quando iniciou sua carreira e agora como que é o Lloyds, como que ele faz na contratação das pessoas. A Andréa Milan também, diretora executiva de recursos humanos da Aon, representa o RH neste painel, uma área-chave nessa jornada. Quero reforçar aqui também que o RH tem papel importante, mas não é só a única área responsável por essa trajetória, todos nós, todas as áreas são responsáveis por essa causa. A Andréa tem muito que nos contar aqui o que a Aon tem feito em relação a ter objetivos claros e indicadores para um melhor acompanhamento da trajetória. Então, vamos começar, mas antes de começar, eu queria ir fazer, sou Paula Lopes, como eu falei, sou branca, tenho cabelo castanho, os olhos castanhos, tenho os olhos grandes, estou me achando bem bonita hoje, me preparei especialmente para estar aqui com vocês, estou com um blazer azul, uma blusa branca por baixo, e passei um pouco de maquiagem para ficar melhor nas telas, e agora então eu passo a palavra para a Marcela, que vai dividir um pouco com a gente a sua experiência. Marcela, somos todos seus para te escutar. Oi, boa tarde. Fico muito feliz de participar dessa edição do Daivin. É o segundo painel de hoje, então realmente eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos claros, cabelo loiro na altura dos ombros, e estou usando uma blusa pink para combinar com o logo do Daivin hoje. E eu acho que esse tema que a gente vai falar aqui é super dentro do Building Braver Cultures, né, que é o tema do Daivin desse ano, sobre criar um ambiente seguro no ambiente de trabalho, tem muito a ver com esse tema de gênero. Eu acho que eu participo do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do meu escritório, e também sou uma delegate do Leadership Alliance for Women do DLA Piper para o Brasil, e um dos pontos, às vezes, que a gente escuta, mesmo dentro dos comitês de diversidade, é que existe uma sensação de que esse tema de gênero já teria superado, né, porque as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, já existem regras, né, de equiparação salarial, a gente já, hoje em dia, no mesmo cargo, em grandes empresas, não se vê mais muito mulheres ganhando salários diferentes, e até, assim, uma evolução grande de órgãos reguladores no mundo que recomendam até um número mínimo de mulheres e pessoas de outras populações consideradas minorias para fazerem parte desses boards. Então, assim, aos poucos a gente tem galgado realmente espaço, mas isso de forma alguma significa que esse tema estaria superado de qualquer forma, e acho que na verdade é um tema assim muito relevante. Eu acho que a pandemia trouxe, entre outros desafios, revelou muito o peso da responsabilidade atribuída para as mulheres na sociedade e na família. Esse foi até um tema que a gente abordou no painel hoje mais cedo, sobre saúde mental. Então, ficou bem clara a vulnerabilidade das mulheres também, né, nesses cenários de lockdowns, em que as pessoas ficaram dentro de casa, em relações de abuso e sujeitas à violência ainda maiores, né, por não terem essa possibilidade de sair. Muito a respeito da discussão sobre as responsabilidades parentais, que muitas vezes pesam sobre a mulher, na maioria das famílias, na organização da rotina familiar, no cuidado dos filhos, na gestão da dinâmica da casa. Então, o peso dessas responsabilidades, ainda conciliadas com as responsabilidades do trabalho, acabaram gerando aí grandes temas de discussão, né, sobre como as mulheres lidam com tudo isso. Então, eu acho que essas questões que afetam o gênero são muito sensíveis,
e de cunho muito relevante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Afinal, se nós mulheres não estivermos incluídas nessas conversas e a nossa voz não for ouvida, né, como a gente vai evoluir como sociedade? Então, eu acho que existem questões assim bem cruciais que eu acho que são muito relevantes para reconhecimento do direito das mulheres, para que a gente consiga chegar próximo a uma equidade de gênero. Então, eu gosto muito da palavra equidade, porque às vezes a gente acha que igualdade, ela não reconhece tanto as diferenças que permeiam os gêneros, né? A gente não tem como falar, as mulheres são biologicamente diferentes dos homens, e a gente tem nós a nossa responsabilidade para gerar. Ainda é uma opção, claro, nem todas as mulheres precisam fazer, né, isso, mas acho que isso causa consequências de muitas vezes de como nós somos vistas no mercado de trabalho. Eu acho que eu vou trazer aqui um pouquinho de alguns temas, né, de alguns dados sobre o Brasil. Então, a própria cartilha, né, para melhores práticas em equidade de gênero do Sou Segura, as mulheres têm mais de 65% do poder de decisão de compra e representam 55% das pessoas economicamente ativas. No entanto, os salários delas são 22 a 27% menores que os dos homens e apenas 5% delas ocupam cargos de CEO no Brasil. Quando a gente olha de forma global, tem um estudo do Women in Business Report de 2019, empresas com diversidade de gênero são 15% mais propensas a terem uma performance financeira superior. Então, como é importante a gente olhar esses números e repensar como eles afetam a nossa empresa e a nossa sociedade. Esse mesmo estudo foi repetido em 2021, e mostrou que no Brasil ainda somos apenas 31% ocupando cargos de alta liderança nas empresas. E por quê? Né? Acho que é uma pergunta. Ainda mais dados que comprovam essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa que foi feita pela American Association of University Women, que demonstra que em nenhum lugar do mundo as mulheres ganham mais que os homens, mesmo com formação acadêmica e experiências profissionais superiores. E ainda tem um artigo que foi publicado pelo IDES, pelo Instituto de Diversidade e Inclusão no setor de seguros. A desigualdade de gênero é uma das principais causas de desigualdade social. Por assumir umas jornadas múltiplas, muitas mulheres não conseguem desenvolver suas habilidades profissionais e, consequentemente, aumentar a sua renda. Então, a gente vê aqui que realmente é desproporcional como tudo que a mulher assume dentro de um papel social, que muitas vezes, né, é aquela norma que a gente conhece, que gerem a nossa vida, acaba impactando a forma com que a gente é vista também no mercado de trabalho. Então, a importância, né, de promoção de políticas de igualdade de gênero como meta fundamental no desenvolvimento econômico, isso saiu até em um paper feito pelo FMI. Então, incentivar esse protagonismo feminino e garantir um ambiente propício para nós é uma questão urgente e essencial para a sociedade como um todo, no meu ponto de vista. Eu acho que, assim, é um momento bem importante para que as empresas e organizações estabeleçam políticas inclusivas, iniciativas que incentivem as mulheres a terem mais voz e espaço para ajudar a mitigar esses danos, né, de dupla jornada, e conscientizar toda a sociedade em como a gente pode promover um cenário livre de sexismo. E eu acho que, para mim, existem alguns temas que eu acho que são muito importantes, dividindo ele aí um pouco, que acho que existem questões que são de política pública, né? Acho a importância da gente começar a debater a importância da licença parental, como uma forma da gente passar a ser vista, né, como... Acho que a partir do momento em que mulheres e homens igualmente vão dividir aquela responsabilidade por uma criança, tira muito a forma com que as mulheres são vistas, né, no mercado de trabalho. Então, passa a não ser mais uma responsabilidade só da mulher. E eu acho que isso é uma conquista muito importante, e isso já é muito visto já em mercados, em países que adotaram esse tipo de política, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, o próprio Reino Unido. A recomendação de números mínimos de mulheres e outras populações, né, que são consideradas minorias em cargos de liderança, incluindo em conselhos de administração. Aqui eu acho que tem um papel importante, né, de reguladores,
que supervisionam empresas listadas, ou próprio no nosso mercado, a SUSEP, a partir do momento que a gente começa a reconhecer isso como importante, que sejam recomendações, não precisa ser uma obrigação, né, mas que tenha essa divulgação do que está acontecendo dentro das empresas. E eu acho que uma conscientização sobre também o papel da mulher e muitas questões relacionadas à violência e abuso, desde físicos a emocionais e intelectuais. Então, eu acho que fica clara a necessidade da gente também ter mais mulheres que estejam aí dentro do Senado, Câmara dos Deputados e diversos níveis do governo e da administração pública. Então, a importância que a gente tem enquanto cidadão de também votar em mulheres, né, para que elas possam que a nossa voz seja ouvida dentro da administração pública, dentro do governo. E eu acho que aqui, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, essa conscientização da liderança, né, na necessidade de incluir mulheres na tomada de decisão. Acho que esse é um ponto relevante, né? Acho que muitas vezes as decisões são tomadas por homens, né, que estão aí a maioria na liderança, como os números de pesquisas já mostram, sem saber necessariamente quais são os desafios e quais seriam as soluções adequadas para as mulheres, para que a gente possa também ocupar cargos de liderança, para que a gente também possa evoluir na carreira. Então, acho que, assim, essas propostas institucionais precisam ter um olhar das pessoas a que visam beneficiar. Né? Sem isso, como é que a gente vai saber? A gente está simplesmente propondo medidas que a gente não sabe se realmente são adequadas para aquela população que a gente quer atingir. Então, dentro do escritório, especificamente, a gente tem um comitê de empatia, que é o nosso comitê de diversidade e inclusão, e um dos pontos que a gente identificou é que dentro dos comitês executivos do escritório tinham poucas mulheres, e alguns nem tinham mulheres. Então, a gente levou isso para o management do escritório, e falou, olha, esse é né, vocês precisam trazer essa diversidade para dentro né, dos comitês executivos de tomada de decisão, e foi muito legal, porque a administração falou, nossa, se alguém não tivesse falado isso para a gente, provavelmente a gente não teria visto, que bom, e refizeram os comitês, e as mulheres passaram a ter mais espaço. A gente tem políticas para a inclusão de mulheres sócias, então a gente tem, dentro dos escritórios de advocacia, inclusive internacionais, a gente tem um rate alto de sócias e mulheres na liderança dentro do escritório. E outro exemplo, assim, que eu achei super interessante, durante a pandemia, o DLA, né, a gente tem essa Leadership Alliance for Women, que a gente tem encontros periódicos, eles identificaram que as advogadas, principalmente nos Estados Unidos, as mulheres tinham uma proporção de responsabilidade doméstica muito maior, e que ficaram sem suporte durante a pandemia, as escolas fecharam e tudo mais, e uma das coisas que eles trouxeram, eles fizeram uma parceria global com uma empresa, com a Bright Horizons, que é uma creche super famosa, e realocaram, então, essas professoras, essas cuidadoras que não estavam trabalhando, porque as creches estavam fechadas, para irem trabalhar com essas advogadas que precisavam desse suporte um pouco maior. Então, assim, é uma medida bem eficiente, né, para garantir que as pessoas consigam, né, tenham o suporte, a rede de suporte que é necessário para que elas desempenhem a função delas. E eu acho que, assim, na esfera muito particular, eu sou mãe de uma filha pequena, estou aí numa jornada nova, de cuidar dela grande parte do tempo sozinha, e eu acho que, assim, é muito importante a gente ter consciência e conversar sobre a divisão de responsabilidades parentais, né? Sejam nos diversos tipos de casais que existem, nas diversas formas de parentalidade que existe. Acho que eu trago muito esse tema porque eu vivo isso no dia a dia. E até dentro das responsabilidades domésticas de modo geral. Então, realmente que as pessoas consigam conversar e distribuir isso de uma forma que não fique pesado sempre para a mulher, porque socialmente essas funções sempre foram atribuídas para elas. Então, tem um caso que eu acho super interessante, que gerou muita comoção aqui na Inglaterra, foi muito discutido, que é um casal jovem que sempre dividiu todas as contas 50-50, e decidiram, então, que iam se casar e que iam ter um filho. E aí, então, a mulher fez as contas e falou, olha, eu ganho 100 mil por ano, então, para eu ficar esse 1 ano de licença e cuidar do filho, da gestação e tudo mais, eu vou ficar fora do mercado de trabalho, então a sua contribuição para esse filho é metade do meu salário, que seria X. Então, assim, foi muito debatido, porque foi chocante. Como assim a gente divide todas as contas iguais, né?
a casa, todas as contas, mas na hora de ter filho, então tudo bem a mulher sair, ter aquele período fora e não, né, e não ter uma contribuição. Então, assim, foi bem interessante essa discussão. Então, eu acho que, assim, essa é uma pauta, essa agenda sobre gênero, ela deveria ser obrigatória, é uma coisa que a gente tem que conversar, eu acho que é muito importante essa conscientização, é muito importante que a liderança no ambiente de trabalho seja um ambiente empático, que eles realmente entendam, que incluam esses colaboradores, que escutem o que as pessoas têm a dizer, porque eu acho que não é possível a gente promover uma sociedade mais diversa, igualitária, inclusa, se a gente, né, não tiver uma distinção aí sobre escutar, para a gente superar esses preconceitos, sejam eles de qualquer tipo. Então, acho que esse é um pouquinho aqui do que eu queria trazer, um pouquinho das experiências que eu vivi nesses últimos tempos. Marcela, assim, um pouquinho não, acho que você dividiu muita coisa com a gente, acho que você abordou temas desde da importância do nosso voto consciente, domingo está aí como uma oportunidade, analisem os seus, para quem você vai votar, para quem você vai dar o seu voto, mesmo se ele for um voto com baixo percentual de influência na decisão final, mas faça um voto consciente, acho que esse papel nosso na política é importante, né, ter líderes aí na política defendendo o que a gente acredita, muito alinhado com os nossos propósitos e o que a gente acredita que é melhor. Falou bastante da questão da família, né, dessa questão de divisão das responsabilidades, eu acho que a gente, como mãe, tem o dever de fazer isso, eu divido com você, também sou mãe, tenho um filho e uma filha, eu busco a divisão das tarefas aqui igual, não é porque uma é mulher que faz mais do que o outro que é menino. Então, acho que a gente tem esse papel também como mãe para começar a educação em casa. E falou também das empresas, né? Como que as empresas podem contribuir na questão de benefícios. Gostei desse exemplo da creche, apoiando aí a questão dos Estados Unidos, quando as escolas fecharam, que realmente as mulheres sofreram muito com a questão da pandemia. Agradeço muito aí todos os seus comentários, aprendi bastante aqui. Então, agora eu queria passar para a Karine, né? Dividir com a gente um pouco de alguns exemplos que passou já como diretora comercial aí ao longo da sua carreira, como que era o mercado antes, como que é hoje, né, Karine? Então, divide um pouco com a gente o sexismo para você, alguns exemplos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Paula, é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, fazer parte dessa rodada tão importante do tema que é sexismo. E estar aqui com o Rafael, essas mulheres incríveis que me inspiram, tenho certeza que inspiram outras mulheres e têm feito a diferença aí no nosso mercado, né? Bem, eu sou Karine Brandão, eu estou como diretora comercial da AXA, sou morena, tenho cabelo médio castanho, estou maquiada e estou com uma blusa roxa, né? Quando me convidaram para esse evento, eu comecei a estruturar meu pensamento e o filme da minha carreira passou na minha cabeça, né? Fui buscando na memória algumas situações de sexismo que eu vivi e que eu vi outras mulheres vivendo, né? Infelizmente, eu acabei assim, me deparando e encontrando alguns exemplos, incluindo alguns assim, até meio embaraçosos, mas eu tenho certeza que hoje em dia isso não acontece mais, explícitos, né? Como aquela frase cadê a saia bate-meta, muito usada para os times comerciais, né? E pior que tudo isso pareça, né? Essas situações mais desafiadoras são as mais implícitas, né? Que podem muitas vezes ter assim, algumas consequências de longo prazo, muitas delas até comprometer mesmo o rumo da carreira de uma mulher, né? E assim, antes de retornar esse aspecto da minha história, né, da minha trajetória, da minha jornada, a boa notícia é que hoje eu vejo que o cenário está muito melhor, né? Como a sociedade, a gente precisa ainda avançar muito, mas eu entendo que as empresas têm um papel muito importante nesse processo, né? E que existe uma pressão, sobretudo, nos grandes grupos, como é o caso da AXA, né? Enfim, da March, da Aon, a gente vê aí grandes empresas que estão aqui participando, tendo essa pressão, para que a gente possa, de alguma forma, reverter essa situação, né? Então, acho que também, além da pressão, acontece um processo claro, né, de tomada de consciência, no qual eu acredito muito, né? E esses movimentos que empurram o setor, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, o Sou Segura, com todo o trabalho que vem desenvolvendo aí junto às mulheres, né? Bem, mas vamos lá, eu estou aqui para trazer exemplos concretos da minha trajetória, né? E eu lembro bem aqui da minha primeira experiência em seguros há 25 anos.
foi numa corretora familiar, e eu encontrei um ambiente quase que totalmente masculino. E eu fui bastante questionada na época, quando eu assumi uma posição que eu era gerente de operações. E ali eu estava super empolgada e eu decidi a campo para conhecer as dores daquele pequeno corretor. Eu queria saber qual era a dor desse corretor, o que esse cliente queria fazer. Eu queria entender um pouco mais de um detalhe, né? E aí eu rodei o Brasil todo, ouvindo bastante quais eram as dores, incluí o outro no processo, né? E esse projeto foi um projeto que deu muito resultado, porque ele foi um processo de transformação operacional, e apesar do impacto super positivo de eficiência, eu fui combatida com uma crítica bastante persistente. Eu recebi o feedback de que eu deveria ser mais sofisticada, que eu deveria olhar para o macro, afinal eu era uma gestora, né? E que eu deveria também conhecer melhor o mercado, produtos corporativos, saber quem era o Lloyds, enfim, uma coisa mais sofisticada desse mercado. Então, e apesar, né, de resultados consistentes, de crescer, trazer evolução, de transformação, eu confesso que essa crítica que pedia mais sofisticação foi algo que martelava muito na minha cabeça e que eu acabei perseguindo, sabe? Por muito tempo eu fui buscar conhecimento. E aí fiz 2 pós-graduações, fiz 2 MBAs, diversos cursos, e com a experiência essa sofisticação veio, né? Então, hoje, assim, vocês não vão acreditar. Há muito pouco tempo atrás, eu ouvi o feedback que eu era sofisticada demais e que eu não sabia entender a dor do corretor pequeno, né? Sim, aquele mesmo corretor que lá atrás, que eu lidava todos os dias no início da minha carreira, né? Então, eu trago um pouco essa história, né? Porque essa história me traz, assim, 2 percepções, né? Que eu acho que traz essa concretude, né? Primeiro, assim, a importância de ouvir feedback, de construir junto, mas de sempre investir no que a gente acredita, no nosso autoconhecimento, na nossa rede de apoio. No final do dia, isso é um antídoto contra a ideia de que a gente considera que as mulheres estão sempre precisando se provar e precisando fazer cada vez mais, ou que não são suficientemente prontas para estar assumindo uma nova posição, né? E um outro ponto que também me chama a atenção, quando eu trago essa história, é fundamental também ter uma leitura de cenário, né? Buscando também se aproximar de empresas e homens que têm uma postura mais aberta, inclusiva, e que sabem ler e tirar proveito de um estilo de liderança feminino, né? Eu digo que muitas vezes é um mindset, né? E aí, quando eu falo de liderança feminina, né, eu gosto muito de falar sobre isso, eu puxo aqui um gancho que acho que para outro tema também que é muito interessante, né? Abertura para um padrão de liderança que tenha espaço de verdade para as características femininas, né? Não adianta, assim, as empresas terem uma política de equidade de gênero, ter uma organização que privilegia e privilegia só o padrão masculino, né? O que faz a mulher parecer homem para ser validada, né? Então, na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em clientes, em corretoras, em seguradora e em diversas áreas. Fui TI, operações, marketing. E desde então estou na área de vendas e distribuição. E nessa minha jornada eu ouvi frases, né, incríveis, que você trouxe até algumas aqui, que eu comecei na área de TI, então eu ouvi uma frase uma vez que foi assim: você tem certeza que você vai trabalhar na área de TI? Você deve ser uma gênia, porque aqui só tem homem. Uma outra na área de operações que me dizia o seguinte: não, você tem que ser mão de ferro, senão aqui as coisas não vão andar, né? E depois, um pouco mais tarde, na área de negócios, né, frases como: ela vende muito, ela entrega muito, ele é um trator, né? Eu sei que a gente fala isso, às vezes nem pensa no que está falando, né? Mas assim, são essas metáforas que acabam identificando as pessoas como máquinas, e essas frases muitas vezes são traiçoeiras, porque elas acabam validando e reforçam determinados padrões de liderança, né? E tem uma outra história também que é quase engraçada, né? Mas engraçada não tem nada, mas vocês sabem que o mercado financeiro, assim como o mercado de seguros, historicamente, sempre teve muito poucas mulheres, né, em posições de liderança.
que isso está mudando aos poucos, né? Hoje, por exemplo, aqui, como você comentou, Paula, eu tenho uma CEO mulher, que é a Erika Médici, é um orgulho para a gente. A gente tem dentro do grupo AXA o grupo de diversidade, que é muito ativo, a gente tem programas de direcionamento para a liderança feminina, e me orgulho demais disso, mas nem sempre foi assim, né? Então, eu devia ter uns 25 anos, eu trabalhava numa consultoria financeira e uma vez o meu assistente e eu chegamos numa reunião com o principal cliente dessa consultoria, nos sentamos numa sala de reunião, esperamos o cliente, ele acabou se atrasando uns 30 minutos, entrou correndo numa sala, se dirigiu para o meu assistente e ficou ali o tempo inteiro com ele, ali conversando, falando e se conectando somente com ele, né? E aí, terminou a reunião, o cliente chegou, perguntou para o meu assistente o que precisava para finalizar aquele processo de decisão, quem eram as pessoas que estavam envolvidas naquele processo de decisão. E o meu assistente olhou para mim e falou, olha, é a Karine a pessoa que conduz esse processo. Naquele momento, o cliente ficou super desconcertado, ficou constrangido, né? Me pediu 1000 desculpas e eu disse, ok, acho que aqui, ok, aconteceu, espero que você tenha aprendido e crie essa consciência para que nas próximas você consiga seguir, né? Então, e algo também assim que é muito constrangedor, né? Quando eu olho assim para a retrospectiva de carreira, né? São as patotas, né? E o clima de meninos e meninas. Assim, eu já tive amigas, já tive mentoradas, né? Inclusive participei aí do programa de mentoria da Sou Segura, que me relataram que conviveram com gestores que só convidavam, por exemplo, meninos para o time para almoçar ou para o happy hour, e que era uma patota fechada. Então, no meio da reunião, também ficavam enviando mensagem entre eles e rindo. Isso deve ser muito chato, né? É claro, né, gente, que a gente sabe que existem assuntos sociais que são mais relacionados aos homens do que às mulheres, mas o que eu quero trazer aqui e dizer é que isso não deveria impactar, por exemplo, numa avaliação de performance, né? Aqui na AXA, né, a gente tem uma cultura de bastante inclusão, de bastante diversidade, um grupo que tem um compromisso global de ter 50% de mulheres em cargos de liderança até 2023, mas a gente não está falando de cota, a gente está falando de mérito, né? Então, estamos falando de garantir desde a base até o topo a equidade que a Marcela comentou, né? De gêneros e, assim, também, além de tudo, apoiar essas mulheres através de políticas, treinamentos, mentorias, para que elas, de fato, alcancem novas posições de liderança, né? A gente sabe que essa pirâmide, ela vai... É uma pirâmide, né? Ela vai diminuindo, né? A quantidade de mulheres líderes, né? E aí você vai perguntar, tá bom, Karine, mas como é que eu posso contribuir na prática isso dentro da minha empresa, né? Então, acho que aqui alguns insights que eu poderia trazer, né, dentro desse tema de sexismo que me ajudaram muito, né? Então, assim, a gente está no mercado de pessoas, de prevenção e de cuidado. Então, assim, trazer perspectiva sempre da liderança feminina, de fomentar essa visão junto aos pares, superiores, o time, a sua empresa precisa e o mercado e a sociedade vão se beneficiar com isso. Então, eu sempre trago isso muito comigo, né? Muitas vezes, quando eu estou às vezes, de uma rodada de clientes, de mercado, eu falo, nossa, aqui eu acho que realmente eles precisam ter uma perspectiva diferente. Dar feedback para essas pessoas que tenham vieses inconscientes, isso eu já fiz algumas vezes, algumas fui bem recebidas, outras não, mas eu tenho certeza que a pessoa passou a ter uma nova percepção, né? E, assim, entender que se não tem espaço para isso, buscar trabalhar nas empresas com gestores que tenham uma postura mais aberta, inclusiva, e que acreditam no estilo de liderança feminina, né? Eu já saí de empresas e fui para outras porque eu entendi que eu tinha um espaço mais aberto e o que eu queria buscar uma liderança que, de fato, eu pudesse utilizar todo o potencial que eu tinha para dividir ali com o ambiente. E abrir a porta para essas mulheres, apoiar essas mulheres empreendedoras, né? Aqui na AXA, com o projeto da distribuição digital, eu tenho conhecido muitas corretoras de seguros empreendendo, assim, coisas incríveis, sabe? Inovando, seja em produto, em plataforma. É um olhar complementar e muito importante, né? Para todo mundo, para o mercado, né? E quando eu falo do aspecto mais relacionado ao desenvolvimento pessoal, né? Primeira coisa é seja você, né? Assim, eu falo e me ouço todos os dias, né? Porque é fácil também a gente às vezes ser
ser visto, executar através do olhar do outro, né? Eu acho que é importante o feedback, mais uma vez, mas seja você, isso faz total diferença, né? A gente precisa compartilhar as nossas ambições, senão ninguém vai saber, né? Muito nos processos de mentoria, eu sempre falo, gente, se o seu gestor e o RH, né, e as pessoas que precisam te ajudar a chegar onde você quer não souberem, vai ser mais difícil, né? A gente precisa também ser percebido, não só entregar os resultados, mas ser percebida como, né? Percebida que está entregando os melhores resultados. E aceitar os desafios. A gente não precisa estar 100% preparada, o mundo está em projeto beta, a gente sabe tudo que vai mudar a qualquer momento. Então, ser adaptável, transformação é a chave do sucesso, né? E se der errado, gente, paciência, vamos em frente, né? A gente não precisa se culpar e se impactar por isso, né? Acima de tudo, para a gente exercer cada vez mais posições de liderança, estar no C-level, participar de comitês e ter uma representatividade no mercado, a gente também tem outros papéis, né? A Marcela colocou bem, Paula, somos mães, somos filhas, né? Temos outros papéis que a gente tem em relação à sociedade. Então, buscar momentos de relaxar, prazer, hobby, a gente precisa recarregar essas baterias, porque não é na intensidade, é na consistência, né? Então, se doar, precisa se recarregar. E, para finalizar, eu quero também agradecer os homens que acreditaram em mim, me deram mais espaço ao longo da minha carreira. Fui escolhida por alguns e outros eu escolhi para trabalhar, assim como escolhi muitas mulheres também, como é o caso aqui da Érica, que foi a pessoa que me contratou para vir para a AXA. Ter um marido que apoia faz toda a diferença, ajuda a filtrar as informações, entender os cenários, isso é verdadeiro he for she. E eu acho que, só reforçando que diversidade não é uma questão só de valores, mas sobretudo, o negócio e como a gente impacta toda essa nova geração que está chegando, de consumidores e de talento. Karine, muito obrigada por você compartilhar com a gente a sua história, os seus desafios. Eu acho que os seus comentários foram super importantes, né? A gente ainda, no mundo de hoje, não com tanta frequência, mas a gente ainda escuta algumas frases rotuladas em relação à mulher. Eu acho que essa questão do feedback é super importante, né? Porque às vezes a pessoa faz um comentário e não sabe o impacto que esse comentário tem, né? Então, acho que você levantar a bandeira e falar com uma maneira respeitosa e colocar o seu ponto de vista em uma frase não combina mais com o mundo de hoje, eu acho que faz todo sentido. Acho que você falar dessa questão da pirâmide, a pirâmide a gente sempre fala que a mulher acaba ficando no middle management, né? No middle, ali na gerência, e não consegue subir, essa pirâmide diminui. E a Marcela também comentou um pouco sobre a questão do padrão, né? O que a gente busca nesses líderes, nesses CEOs, nesses diretores? A gente está buscando também um perfil de mulheres, porque as mulheres e os homens somos diferentes, né? A gente tem várias fortalezas, os homens têm as suas fortalezas, então temos que abrir realmente a cabeça para buscar CEOs, diretores com um perfil de mulher, porque a gente não precisa fazer uma gestão como homem para ser um bom gestor, né? A gente tem as nossas fortalezas. Acho que esse comentário que você fez foi muito bom, aceitar os desafios, né? Nem sempre a gente é perfeita, nós nunca somos perfeitas, desculpa, eu acho que a gente tem que estar aberta aos desafios, levantar a mão e falar, eu posso, eu quero fazer, e ir buscar. Ter uma rede de apoio, eu também super defendo isso, gosto de programas de mentoria, não, super obrigada pela sua participação, seus comentários, e depois a gente volta aí com perguntas no final, se sobrar um tempo, porque já estamos aqui 45 minutos, e temos aí o Rafael, Rafa e a Andrea para contribuir. Então, eu queria passar aqui para o Rafa, que está representando os homens, falar um pouquinho sobre a questão do viés inconsciente. Rafa, bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Bom, obrigado. Como a Paula me apresentou inicialmente, sou Rafael Gama, sou diretor comercial de marketing da profissão seguradora. Sou homem de pele branca, tenho cabelo e olhos castanhos escuros, estou de blusa branca e casaco azul mais escuro também. Agradecer, né, a oportunidade me dada de participar do evento, né, participar desse painel, né, com, enfim, seleto grupo de mulheres e eu, o único homem aqui, né, falando. Então, eu me sinto um pouco na obrigação, né, no dever de tentar passar alguma mensagem que os homens que aqui estão ouvindo a gente, ou vão ouvir e escutar e ver, enfim, possam refletir de alguma forma, né?
como vocês falaram também no início, tive o prazer de ser convidado para participar do Juntos por Elas, né, no ano passado, e tentar, de alguma forma, ajudar nesse trabalho de conscientização, né, engajamento tão importante que o Sou Segura já faz há bastante tempo. E aqui, né, como eu falei, fica o meu desafio, de alguma forma, contribuir para o painel, falando um pouco sobre um tema muito importante que está presente nas nossas vidas, né, nas nossas vidas corporativas, trabalho no dia a dia, a todo momento, né, que são os vieses, né? E já entrando um pouco no tema sobre os vieses conscientes, foi algo que eu, de fato, comecei a refletir e conhecer a partir da participação junto com o grupo, né, do Juntos por Elas, né, principalmente em relação a essa questão dos vieses. Vieses esses que todos nós temos, como eu acabei de falar, e no caso dos homens acabam sendo mais enraizados, né, por diversos fatores que eu vou acabar comentando aqui em seguida. E que mesmo que por algum momento, né, a gente tenha algum tipo de desconfiança que exista, né, porque a primeira postura que a gente acaba tendo é a postura reativa, né, de não, pô, eu nunca tomo uma decisão, eu nunca tenho nenhum pensamento enviesado por algum motivo. Definitivamente a resposta é sim, eles existem e não tem como negar, e é isso, né, é a reflexão, é parar, pensar, entender, escutar um pouco todos os lados, e aí sim a gente começa a entender que eles existem. Um pouco dos vieses de uma forma geral, eles são comportamentos, né, crenças que acabam sendo enraizadas na nossa história, né, na nossa biografia de vida, e eles acabam são tão presentes nas nossas vidas que a gente acaba acreditando que são coisas normais, né? Que a natureza é assim, que a nossa vida é assim, né? E que no final do dia ele tem como base os nossos próprios julgamentos, né? A forma de enxergar a vida, né? E basicamente devido a experiências, né, passadas, né, que no final do dia elas permanecem armazenadas no nosso subconsciente e que influenciam, né, as nossas atitudes, a nossa tomada de decisão, sem que a gente mal possa perceber. E o ponto principal é que os viés, eles são inconscientes, né, como a palavra diz, porém eles não são inofensivos, né, e como eles moldam os nossos comportamentos, acho que, novamente, né, acho que vale a gente sempre estar refletindo na hora de alguma tomada de decisão em todos os momentos da nossa vida. E se eu puder resumir, né, acho que para ficar mais claro, o que são os vieses, são padrões de pensamento carregados de preconceitos, de julgamentos, de valor, né, que moldam os nossos pensamentos e que se criaram dentro da nossa história, né? E como dito, apesar deles não serem intencionais, né, eles começam lá na nossa infância, lá na nossa educação, obviamente dependendo da educação familiar, acho que isso é importante falar, e que podem ser cheios de preconceitos, estereótipos, né, crenças culturais, né, principalmente crenças culturais vivenciadas pelas nossas famílias. E, como dito, acho que na grande maioria dos homens, né, esses viés acabam sendo mais claros na presença, presente na vida dos homens, dado essa educação familiar que, enfim, a gente acaba recebendo, né? E quando a gente fala de viés inconscientes, trazendo isso para o mercado corporativo, há estudos que dizem que existem mais de 100 vieses, né, inconscientes, mas eu acho que para caber aqui dentro do espaço, da hora do tempo que a gente tem, eu trouxe 2 vieses para comentar aqui, que acho que são vieses que a gente, novamente, né, está aí, estão nos nossos dia a dias, familiar, com família, nosso dia a dia de trabalho, e que novamente, né, a gente não percebe, mas que, enfim, são muito latentes, né? Primeiro, acho que, enfim, entre os dois, né, o primeiro é o viés da afinidade, né, que, como o próprio nome já diz, é um viés que acaba favorecendo a pessoa que tem mais afinidade e se assemelha com quem está em... Exemplo, né, quando a gente está entrevistando alguém, ou quando a gente vai promover alguém, ou avaliar, que a Karine trouxe aí um exemplo, né, um exemplo factível disso, né, um fato, né, e que no final do dia, esse viés da afinidade, trazendo
para essas comparações, principalmente por questões de inclusão no mercado de trabalho, ele acaba que é um dos principais motivos pelo qual ainda tem poucas mulheres no cargo de gestão, né? Porque, por exemplo, né, como os homens acabam sendo ainda a maioria, né, no mercado de trabalho e na posição de gestores, os homens acabam que dão prioridade, novamente, né, acho que a Karine trouxe muito bem o exemplo dela aí, dando prioridade ou optando por escolher aquele que mais se assemelha com ele, né? Mas não necessariamente só nisso, né? Acho que assim, o viés da afinidade ele acaba se manifestando, né? Em processo de seleção, promoção, avaliação de desempenho, nas mais diversas corporações, porque no final do dia o nosso inconsciente ele acaba que é uma máquina de associação, né? Então a gente tem, né? E aí esse viés da afinidade ele é importante porque ele tem esse peso, né, do lado, quando a gente fala do impacto que ele causa, né, quando a gente acaba tomando essa decisão, né, de eventualmente por afinidade, optando por homens, né, ele é um viés que também mexe também com as mulheres, né. Por exemplo, a gente tem uma tendência muito forte de se aproximar de pessoas com gostos semelhantes aos nossos, né, frequentam os mesmos lugares, que estudaram nas mesmas escolas, e aí acaba que as possibilidades elas são inúmeras. Mas o fator importante é que o nosso cérebro, como ele se sente mais seguro quando a gente trabalha com pessoas parecidas com a gente, acaba que a nossa tomada de decisão ela acaba sendo enviesada pela semelhança, pela afinidade. E, no final do dia, o que isso causa? Causa falta de pluralidade, falta de pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com vivências diferentes, com experiências de vida diferentes, que podem contribuir para as nossas equipes, para as nossas empresas. E um outro viés que eu acho que todas as mulheres que estão aqui, eu acho que mães, principalmente, tenho certeza que passaram por isso, e que acho que ninguém melhor do que vocês para dar um relato sobre isso, mas acho que o meu papel aqui é só formar e passar um pouco sobre esse viés que de fato eu já vi várias vezes e é um viés que está muito presente no mercado de trabalho, que é o viés da maternidade, né? Que basicamente esse é um viés que ele ativa um estereótipo, né, de gênero e que acaba sabotando a carreira das mulheres. É um viés que acaba que a mulher é considerada menos competente, comprometida em seu trabalho do que as mulheres que não são. Além disso, menos oportunidades acabam são dadas para mulheres que são mães, né? E elas acabam sendo cobradas num padrão mais elevado ainda do que um homem quando ele se torna pai, porque quando o homem se torna pai, a imagem que as pessoas tentam passar, o passo é que eles são mais comprometidos ainda com o trabalho. Novamente, né, trazendo um pouco, porque o viés consciente ele é muito a partir do que a gente recebe de informação e como que o cérebro ele constrói, né, o que a gente recebe de informação, acaba que é isso. No processo consciente do cérebro, gestores ou gestoras, né, de mulheres que estão para se tornar mães, tem uma tendência a fazer uma associação, né? Se dedicar, por exemplo, ao bebê, dado que, enfim, né, tem uma criança ali, ela acaba que ela vai dar mais atenção ao bebê e menos ao trabalho, né? E acaba que o gestor acaba por desconsiderar, né, aquela tão guardada promoção que a mulher estava para receber, ou um projeto, né, que ela possa estar envolvida, ou até eventualmente uma viagem importante de negócio, né? Então, esse é o viés que eu acho que, de novo, né, falando, ele é muito presente na vida corporativa, né, na vida do dia a dia das mulheres, até trazendo números, acho que é sempre bacana trazer números para a gente materializar, né, o quão que esse viés da maternidade ele é presente. Um estudo feito pela FGV, né, no ano passado, com mais ou menos 257 mil mães, mostraram que 50% dessas mulheres elas são demitidas aproximadamente 2 anos após a licença maternidade. Tá? Um outro estudo de uma escola holandesa, fazendo também um estudo em cima do trabalho de mercado holandês, constatou que 1 em cada 5 mulheres ela foi rejeitada em candidatura devido à gravidez. Enquanto mais ou menos 34% das mulheres entrevistadas, quando estavam prestes a assinar um contrato de trabalho, as condições foram totalmente mudadas, né? E
por fim, um outro levantamento feito até pela plataformasvagas.com, mostrou que durante algumas etapas de processo, e de novo, né, acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso, mais de 70% das mulheres entrevistadas já foram perguntadas se pretendem ou não ser mãe, e se, por exemplo, quem é que vai cuidar do seu filho se por acaso ele ficar doente. Ou seja, já partindo na largada de que aquela empresa é uma empresa que não só a empresa, mas as pessoas ali, as pessoas da liderança podem ter algum tipo de viés inconsciente que aquilo deve ser trabalhado já na largada. Enfim, e os viés inconscientes, de uma forma geral, eu dei esses 2 exemplos, né, que são exemplos mais trazendo para o mundo corporativo, mas saindo um pouco do mundo corporativo, né, o viés da maternidade ele também pode ser encarado como um viés presente no dia a dia de muitas famílias, né, já que, como eu disse aqui há pouco tempo, muito comum lá na nossa educação infantil, na nossa educação ainda infantil, né, homens serem educados e crescerem vendo seus pais sendo os progenitores, né, os que vão bancar as famílias, né, financeiramente, e as mulheres quase que responsáveis exclusivamente por cuidar e criar os filhos da casa, né. Aquela premissa, né, os homens aprendem desde pequenos que devem ser corajosos, racionais e não podem mostrar emoção, e as mulheres, por outro lado, né, são emotivas, né, e aí de novo, né, aquilo que o cérebro ele acaba associando, né, homens são fortes e racionais, as mulheres são fracas e emocionais, né, então, como consequência disso, o que acontece? Acaba que os homens sempre foram, né, frequentemente atribuídos a determinadas tarefas e as mulheres automaticamente para outras, né, e se me permitem aqui dar um relato pessoal, né, eu tive no ano passado um casal de filhos gêmeos, né, e eu passei por esse desafio de confrontar eventuais vieses, né? Porque e desafiar alguns pensamentos, né? De experiências passadas, né? E sem demagogia de uma forma, acho que novamente acho que foi um homem tentando confrontar esses vieses, de mergulhar, né? Desde o primeiro dia, né? Que eu soube que a minha esposa estava grávida, de participar de todas as etapas. Tirar eventuais preconceitos, né, de divisão de tarefas, como a gente já falou aqui, como a própria Karine falou, entender e buscar vivenciar, sabe, cada etapa, cada outra, os medos, a curiosidade, obviamente que vivenciar do lado da mulher, né, e ver o quão que realmente, né, a gestação é um processo muito pesado, no sentido hormonal, psicológico, físico. Então, assim, fazer parte desse processo com uma mulher, mais do que como marido ou como pai, né, mas como companheiro, acho que assim, é fundamental. Apoiar-nos todos os momentos, porque de tudo aqui que eu falei até agora, a mulher ela já tem que, além das expressões diretas de ser mãe, ela tem expressões, como eu aqui, de julgamentos, conceitos no mercado de trabalho. Então, enfim, era só um relato pessoal, porque eu acho que faz sentido falar, e que tem a ver um pouco com essa questão do viés da maternidade, que não necessariamente ele está linkado somente no mercado corporativo. E para concluir, acho que, enfim, eu também, como eu falei, né, o tempo aqui é curto, acho que, até porque esse tema é um tema que a gente poderia falar aqui horas, né, e horas sobre ele. Gostaria de dizer que acredito que aqui a gente está falando, acho que, de diversidade, de inclusão, mas também assim, do maior ensinamento que eu tive dentro desse período de trocas do Sou Segura, que foi a empatia, né? Acho que a experiência de colocar-se no lugar do outro, né? Seja a situação que for, o meu relato aqui, ele foi muito isso, né? Acho que eu estava morando numa cidade que não era a minha cidade natal, com a minha esposa, sabia que a gente estava grávidos ali e não tinha quem pedir ajuda, eventualmente, mas que a gente tivesse eventualmente uma babá para ajudar, né? Assim, participar, estar junto, porque, assim, se você não tem empatia, se você não se colocar no lugar do outro, dificilmente você vai entender, né, o que o outro passa. E para vocês, né, homens que porventura estão aqui assistindo, esse é o meu recado, assim, coloque-se no lugar dos outros, né, antes de tomar qualquer decisão. Acho que lidar com diferenças não é fácil, não é intuitivo, mas a partir desse pressuposto que a gente desenvolve, por exemplo, habilidades, né, para melhorar, entender o cenário e criar ambientes inclusivos, seja na nossa vida, seja na nossa empresa, no nosso mercado de trabalho. E
no mundo corporativo, acho que é isso, né? É fomentar discussões, é trazer o tema para a mesa, dar mais informações aos times e ajudando a mostrar que dificilmente a gente ainda encontra pessoas sem vieses, né? Acho que desde o início eu reforço aqui, acho que não é um problema, obviamente, unicamente, exclusivamente do homem, mas eu acho que pelo todo histórico de educação a gente acaba tendo isso mais enraizado. Não existem pessoas ainda que não têm dificuldade de fazer escolhas imparciais, mas é por meio de ações como esta que a gente acaba buscando chegar num mundo mais inclusivo. E se, obviamente, né, cada um fizer a sua parte, a gente muda um pouco, no curto prazo, bastante coisa. Eu acho que é isso. Nossa, não, muito obrigada, Rafa. Eu tomei nota aqui de vários pontos que você tocou, mas eu vou já passar para a Rafaela por conta para a gente organizar bem o tempo e depois, se tiver perguntas também no final, e no fechamento eu falo um pouco desse viés de afinidade que você falou, da questão de maternidade, que são pontos bem relevantes. Aí, obrigada. Rafa, com você, conta um pouco para a gente da sua história de recrutamento, quando você trabalhou num porto, que eu nunca imaginaria que você trabalhou num porto, e agora no Lloyds, a grande diferença. Conta um pouco para a gente, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Paula. Na verdade, o prazer é todo meu. Muito feliz de estar participando de mais um painel da Sou Segura, novamente dentro do Daivin. De tudo aí que o Rafael falou, a Karine e a Marcela, eu diria fazer aqui um discurso positivo, né, de que apesar de toda essa questão cultural, essa questão de educação, nós, mulheres, temos já alcançado alguns espaços e, como você bem disse, nós, mulheres, também somos responsáveis por educar dentro de casa por essa equidade, né? Então, assim, não é porque eu, no caso, tenho 3 meninos, então, assim, os meus 3 meninos têm que fazer tudo que uma menina faria, não tem como, né? Eles vão fazer a cama deles, eles vão lavar louça, eles vão fazer tudo. E com isso a gente traz para essa geração, né, homens muito mais participativos na questão dos trabalhos domésticos. Eu tenho um super marido que cozinha muito, então, assim, ele não me deixa nem chegar perto da cozinha. Quando chega, a gente acaba brigando, porque ele quer me ensinar o que eu tenho que fazer, então não dá muito certo. Então, assim, fazer esse comparativo. E aí a minha fala é exatamente disso. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, né, nos anos 80, não havia qualquer consideração ou mesmo qualquer fala com relação à equidade de gênero, né? Na maioria dos casos, as mulheres ocupavam cargos mais baixos, eu chamaria de menos importantes, mas no final eu acho que todo cargo tem a sua importância, tem a sua relevância, mas assim, era um ambiente que você, para competir de igual para igual com os homens, né, para você poder alcançar outros cargos, né, você tinha que, como você falou, você tinha que ter um comportamento, diferenciado e muito masculinizado, você não podia ser você mesma e mostrar as coisas que você gostaria de ser, e sim repetir ou imitar o que os homens estavam fazendo, né? E eu comecei, então, minha carreira num departamento de seguros de uma companhia de navegação como analista, né, como assistente administrativo, na época, e eu até diria assim, aquela busca de mão de obra barata. E a minha oportunidade surgiu quando essa empresa que eu trabalhava arrendou um terminal de containers no Porto do Rio, e era necessário ter uma pessoa que entendesse de seguro, né? Eles estavam montando o time a partir do pessoal que eles tinham dentro de casa e que eles conheciam, né? E aí a oferta foi feita lá dentro do departamento que eu trabalhava, e, assim, o desafio era ir trabalhar numa área operacional, e por operacional a gente já sabia, né, porque como companhia de navegação a gente já sabia como que era o trabalho dentro do porto. Então, o que significava isso? Era debaixo de chuva, debaixo de sol, muito mais de 8 horas por dia, porque você às vezes fazia 2 turnos, 7 dias na semana,
praticamente 365 dias, porque a operação portuária para 2 dias durante o ano, né, é uma operação contínua, e o ambiente de porto, que era um ambiente, vamos dizer assim, marginalizado, né? E eu topei, eu falei, não, eu vou encarar, eu vou. Fui a primeira mulher na operação portuária, na época com 150 homens, as outras 2 mulheres que estavam na empresa eram a recepcionista e a secretária da diretoria, para você ter uma ideia, né? E assim, óbvio, né? Eu tinha uma mentora maravilhosa e ela sempre falava com relação a toma cuidado, olha o seu comportamento, olha o que você vai falar, presta atenção em como você fala, usa as palavras corretas, não entra nas brincadeiras, enfim, uma série de dicas e funcionou muito bem. Trazendo para o hoje, né, para o meu atual empregador, o Lloyds, e aí a gente falando já de século XXI. Mas antes disso, eu queria colocar algumas situações bem marcantes, inclusive dentro do próprio Lloyds, né? O Lloyds, apenas em 1972, que teve a primeira corretora trabalhando dentro do Lloyds, que foi a Liliana Arquibaldi. E o Lloyds, em 2013, teve a primeira CEO, que foi a Inga Bill, né? Então, assim, uma instituição de 300 anos, a gente tem 2 datas aí bastante emblemáticas para a mulher, né? E aí, a partir desse 2013, né, que começa a ter esse questionamento e mais uma defesa mais fervorosa, não só com relação à inclusão, né, de mulheres, mas inclusão de uma forma geral, né, de gênero, de raça, de cultura, para que trouxesse a diversidade para o mercado de seguros e resseguros. E daí nasce o Daivin em 2015, né? Então, assim, a gente vem trabalhando essa nova cultura, né? E o Lloyds hoje é um grande defensor, muito comprometido com relação à diversidade e inclusão. E aí, falando de hoje, né, de como é que são processos seletivos dentro do Lloyds, e principalmente com relação a metas que a alta cúpula do Lloyds estabeleceu para cumprir, né, com essa questão de diversidade e inclusão. Então, hoje, quando a gente tem as seleções de trabalho, a gente tem lá as regrinhas de que eu tenho que ter o mesmo número de candidatos, seja homem, mulher, e também de raça e culturas, eu tenho que apresentar uma diversidade. A questão das disparidades salariais, né, do gap, já tivemos aí movimentos e já tivemos algumas reduções. Então, de acordo com o relatório que a gente fez em 2021, a gente tinha um gap de 28% em 2017, e agora esse gap já diminuiu para 19%, e existe um comprometimento de até 2023, isso, atingir, aliás, desculpa, 2030, atingir essa paridade, né? E essa alta cúpula colocou exatamente programas de treinamento para auxiliar as mulheres na progressão de carreira, programas de treinamento, de retenção de talentos, né? Então, assim, o que a Karine mencionou e o próprio Rafael mencionou com relação a você ter um suporte, acho até engraçado ele ter falado assim, quantas vezes você já recebeu a pergunta de, você pretende engravidar, você pretende ser mãe, ou o que você vai fazer depois que seu filho nascer, como é que você vai sustentar? Eu vejo hoje em dia essas perguntas mais no sentido de interesse da própria empresa, de saber que tipo de benefícios ela precisa criar, que tipo de rede de suporte ela pode oferecer, né? E com isso poder melhorar esse ambiente de trabalho, poder reter esses talentos, né? Reter essas mulheres e também outros grupos que acabam sendo considerados como minorizados nessas situações, né?
Com relação ao próprio Lloyds, né, hoje a gente já tem maioria feminina, são 51% em todos os escritórios do Lloyds globalmente. De acordo com uma pesquisa recente sobre a cultura no mercado do Lloyds, foi revelado um progresso interessante em direção à meta de mercado de ter 35% de representante feminino em cargos de liderança, e isso mostrou que pouco mais de 1/4 das empresas atingiram ou superaram a meta de 35%, e 63% das empresas aumentaram a proporção de liderança feminina no ano passado. Então, assim, é um movimento que está em crescimento, é um movimento que está acontecendo, eu acho muito importante, e aí a gente tem que também considerar vamos dizer assim, essa vitória, né, de todo esse trabalho feito ao longo desses anos. Como eu disse, o Lloyds estabeleceu metas bem claras com relação a esse compromisso, e isso está nos nossos relatórios financeiros, né? Então, a gente tem aí uma meta de atingir 35% de representação feminina nos cargos de liderança até dezembro de 2023, e aí eu chamo de cargos de liderança diretoria, comitê executivo e qualquer comitê subordinado aos comitês executivos. Um mínimo de 20% de representação feminina nas diretorias e comitês combinados até 31 de dezembro de 2023, e esse compromisso de atingir a paridade até 2030 com relação a essa participação. Então, assim, muito, muito diferente do que foi, né, logo quando eu comecei a minha carreira, e acredito que, como a Andrea vai poder comentar, a importância de você ter isso de forma pública, né, de forma clara, como é o caso do Lloyds, de estar no relatório financeiro, e, obviamente, não só clientes, mas os próprios funcionários e os participantes do mercado poderem fazer o acompanhamento dessas metas, né, e poder efetivamente ver essa transformação, essa mudança, e a gente poder, então, chegar nesse objetivo tão importante para todas nós. Então, era esse recado que eu queria deixar aí para o pessoal hoje. Obrigada aí pelo convite. Obrigada, Rafa. E você, como representante do Lloyds aqui, agradeço aí o Lloyds por ter criado esse festival e dado a oportunidade para a gente divulgar todas essas experiências e aprender bastante. Agora vamos aprender também aqui com a Andrea, representando o RH, que vai falar um pouquinho para a gente das métricas na busca pela solução, né, Andrea? Divide com a gente aqui os seus movimentos aí na Aon, como tem sido. Legal, Paula, obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Andrea, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou com óculos mais ou menos de uma cor creme, camiseta vermelha, um colarzinho de pérolas, também estou super animada aqui fechando, que desafio, né, gente, a última aqui, com pessoas que compartilharam coisas tão importantes e tão interessantes. E eu estava escutando vocês, e aí você me perguntou, Paula, dessa questão de RH, né? E é interessante porque, e também na abertura você falou da importância disso voltar para todos da companhia. E eu acho que na semana passada, ou retrasada, eu estava vendo um podcast de uma CEO que chama Amanda Blank, de uma empresa que fica lá na Inglaterra, que chama Aviva, não sei se vocês todos conhecem, e a Amanda estava falando a respeito de sexismo, e ela até teve um episódio num encontro de board meeting, enfim, no Canadá, falando de alguma pessoa da mídia questionando se ela era o homem certo para a posição de CEO da empresa, o homem certo, né, the man for the job, imagina, já questionando dessa forma. E quando ela falava de sexismo e de representatividade, ela falava da importância de olhar para as nossas metas, para as nossas ambições, como a gente olha para os nossos negócios.
E ela tem uma frase que ela começava o podcast falando que what get measured gets done, né? Então, falando que a gente mede, a gente faz. E nos negócios é assim, a gente se coloca objetivos comerciais, a gente se coloca objetivos de retenção de clientes, a gente se coloca objetivos de aumentar determinada carteira ou reduzir determinada despesa, e a gente sabe que a empresa inteira trabalha para isso, que todos nós nos unimos para determinado objetivo. E aí, quando a gente fala de pessoas, e quando a gente fala especificamente de ter um equilíbrio correto de gênero na organização, fica uma conversa muito leve. Mas a gente vai conseguir no momento que funcionar, o que... Não, eu acho que as empresas começaram nos últimos anos a entender que se elas não tiverem pontos de mensuração, se elas não tiverem objetivos, se elas não tiverem indicadores, como a gente tem de negócios, de vendas, a gente não vai buscar as pessoas certas da maneira que a gente tem que buscar. Porque, obviamente, a gente tem mulheres certas para o trabalho certo, obviamente, a gente tem muita gente talentosa, basta a gente ter o objetivo de encontrar essas pessoas, recrutar essas pessoas e trazer o equilíbrio de gênero para a organização, desenvolver os nossos talentos da mesma forma, dar a mesma oportunidade de networking. E aí, quando a gente fala desses indicadores, a gente começa a ver grandes institutos internacionais e grandes organizações falando da importância de construir, de fato, metas e objetivos, e como a gente fala mesmo de performance, né? Alcançável, mensurável, realista, então cada um conhecendo a sua organização. Aqui na Aon, por exemplo, no Brasil, hoje, nós temos 67% de mulheres no nosso quadro, mas quando a gente vai aí para o quadro que a gente chama de liderança, que a Rafaela estava comentando um pouco, nós temos o que a gente chama de gerentes, diretores, né, 47% hoje de mulheres. Quando a gente fala de cargos de diretoria mais sênior, a gente já está falando aí de uns 35%, 38% de posições femininas. E o que acontece com essa pirâmide, né? Então, acho que ao longo dos últimos anos a gente vem trabalhando com muito mais foco, com muito mais disciplina em recrutar. E não é que a gente vai recrutar uma mulher, né, que é isso que a gente estava falando, acho que a Karine, o Marcelo estava falando, vamos trazer alguém porque é mulher. Não, a gente vai trazer o melhor talento do mercado, e a gente vai buscar mulheres que são os melhores talentos do mercado, isso é muito importante. Mas, de fato, as metas de gênero hoje, elas estabelecem objetivos não só em relação à contratação, à aquisição de talentos, mas em relação à gestão das áreas. Então, acho que o Rafael falou muito da questão dos vieses, né? Que os vieses, eles podem ser inconscientes, eles podem não ser propositais, mas eles são prejudiciais. Então, o quanto a gente treina, o quanto a gente tem mentorings, o quanto a gente tem gestão de desempenho equilibrada, então, acho que isso faz com que a gente revise todos os nossos processos. Então, é muito fundamental que a gente estabeleça linhas claras de processo, metas intermediárias, e garantir que os nossos gestores consigam, de fato, ter um controle adequado de como chegar nessas metas. Então, o que a gente pensa muito é que, de fato, as empresas que têm conseguido maior sucesso no estabelecimento e no atingimento das metas hoje, e discutido muito aí nos grupos de recursos humanos, são as empresas que atrelam os indicadores, os KPIs, a objetivos de remuneração, a objetivos de meta, de objetivos anuais da companhia. Então, essas empresas são mais bem-sucedidas em criar sistemas de planejamento de talento, sucessão mais eficazes, para que as mulheres possam progredir mais na carreira e sejam mais propensas a serem selecionadas, recrutadas, a serem
terem tempo suficiente para serem finalistas em processos organizacionais. Então, o que a gente fala é que algumas das dicas aí, né, contribuindo um pouco com a visão de RH, do que a gente escuta e do que a gente tem visto muito de sucesso precisa ter uma equipe de projeto e de acompanhamento de metas. Aqui na nossa companhia nós temos desde uma equipe global de liderança, que cuida do tema de inclusão e diversidade, uma equipe regional, que olha para projetos e indicadores de inclusão e diversidade. Nós temos os nossos grupos de afinidade, temos grupos locais que acompanham indicadores, aqui são trimestrais de inclusão e diversidade. Então, a gente olha para aquisição de talentos, retenção de talentos, promoção de talentos, a gente olha para motivos de turnover, porque as mulheres deixam a companhia, porque os homens deixam a companhia. Então, a gente vai fazendo um olhar criterioso de todos esses indicadores. Uma das outras, outra dica que a gente pode deixar é definir o grupo-alvo. Então, a gente sempre fala que é importante a gente entender cada uma das populações é diferente. Então, a gente fala mulheres em posição de liderança. Obviamente, faz muita diferença em todo o mercado, porque são tomadores de decisão. Então, quanto mais equilíbrio a gente tem na liderança, mais uma visão equilibrada da decisão da companhia e de quebrar o viés do gênero a gente vai ter nas organizações. Então, isso é muito importante. Mas a gente vem trazendo metas desde programas de trainee, de estágio, de aprendiz. Hoje, no programa de aprendiz, por exemplo, já é 50% homens, 50% mulheres. A gente já vem trazendo jovens de população trans, a gente já vem buscando inclusão racial, mas a gente faz isso de maneira planejada. Então, a gente traz 50%, 50%. Então, da base ao topo. Isso é muito importante, esse cuidado com o planejamento. E isso obviamente, cada empresa tem tempos de turnover, períodos mais curtos, períodos mais longos. Então, essa responsabilidade, esse planejamento é fundamental. Então, o processo, monitoramento e a transparência na organização eu acho que são diferenciais hoje para as empresas, para que todos possam ter, para que possam prosperar de fato no atingimento desses objetivos. E é isso, olhar para os indicadores, como a gente olha para todos os nossos outros, como a gente olha para a satisfação do cliente, para como a gente olha para a nossa rentabilidade, para como a gente olha para todo o nosso negócio. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Aprendemos bastante aqui sobre essa questão da disciplina de seguir e mensurar e as metas que são colocadas, né? E agradeço a sua experiência e tudo que você tem feito aí para empurrar esse tema. E aproveitando aí, vou pegar um gancho aqui com a Andréia e vou perguntar qual que é a periodicidade ideal para a gente discutir esses KPIs com os líderes? Como que você está vendo isso? Nós temos feito metas anuais e temos discutido aqui trimestralmente. Então, a gente vê cada trimestre um pouco do comportamento de entradas, saídas, mas toda a parte de treinamento, desenvolvimento, a gente faz anual em relação a esses KPIs. Ótimo, obrigada. Eu acho que a gente está quase acabando aqui, vou abrir para perguntas. Foi colocado aqui no chat uma pergunta sobre a questão de intérprete de Libras e legendas disponíveis no evento, né? Eu acho que a gente recebeu essa recomendação, Rafa, e acho que para um próximo ano a gente já vai considerar a oportunidade de a gente implementar isso. Eu acho que as empresas estão começando a fazer tudo isso para gerar esse ambiente inclusivo para essas pessoas com esse tipo de deficiência. Eu acho que também tem bastante espaço para melhorias nesse ponto, né? Não sei se alguém quer comentar sobre essa questão de surdos e mudos, o que as empresas têm feito. Aqui, nos principais eventos, a gente tem sempre contratado um intérprete de Libras para realmente garantir a inclusão. E a nossa ferramenta hoje de eventos, ela permite
legendagem, mas realmente, Paulo, é um desafio, porque garantir toda a inclusão, as gravações, eu acho que é sempre um aprendizado, né? Eu acho que cada evento que a gente vai participando, cada momento, cada dive-in mesmo, não é? A gente vai aprendendo como a gente pode fazer para ir ampliando essa inclusão. E obrigada aí pelo feedback. Rafael, eu queria falar um pouco dos vieses que você colocou aqui para a gente, né? Acho que tocou 2 pontos, o viés de afinidade. Eu gosto muito de trabalhar com gente diferente de mim, que tem outra perspectiva. Acho que a gente aprende muito, a gente vê a situação por um outro lado e aprende muito como lidar com isso. Agradeço esse seu comentário do viés de afinidade. Acho que a gente tem que se desafiar a trabalhar com gente diferente. E falou sobre maternidade, né? Sobre a licença maternidade. Eu acho que a gente, como líder, também precisa criar um ambiente que gera um conforto da mulher sair de maternidade. A gente cria uma rede de apoio para tornar a área da mulher que vai sair de licença maternidade, para conseguir cobrir essa falta que ela vai fazer, porque faz falta. Eu tenho um exemplo aqui, acho que até a Juliana, que está aqui assistindo a gente, quando saiu de licença maternidade, a líder de FIMPRO da Marche, eu fui ter aula com elas diária para aprender, para que ela fosse de licença maternidade tranquila e eu conseguisse dar conta aí do que tinha para fazer, né? Então, eu queria agradecer pela oportunidade aí de ter trabalhado e criado um ambiente confortável para a mulher sair de maternidade, que eu acho que é um momento bem delicado, que a gente está com as emoções à flor da pele. Rafael, queria perguntar para você quais são os tipos mais comuns de viés no ambiente corporativo que você tem visto? Oi, Paula. Assim, como eu comentei, acho que os viés eles são inúmeros, né? Mas além do viés da afinidade e da maternidade, tem o próprio viés do estereótipo, né? Que é quando a gente acaba julgando, né, o indivíduo, né, pertencente a um determinado grupo, né, sobre uma pessoa que pertence a um outro grupo, né? E aí a gente faz essa comparação. Tem o viés da aparência, né, acho que ele é muito comum, né? A gente acaba julgando por base de padrões de beleza, né? Porque a gente acaba ou por algum aspecto físico, né? E isso é muito comum. Tem o viés da confirmação, né? Acho que também esse é um viés que acaba que a gente que confirma as nossas crenças pré-estabelecidas, né? E considerar informações realmente relevantes, né? Ou seja, quando a gente vê um currículo de um candidato que esteve em vários empregos por curtos períodos, né? O recrutador, né, eventualmente, né, isso é sempre um desafio para as áreas de gente de gestão, acaba descartando, porque automaticamente acredita que essa pessoa ela possa ser pouco comprometida. Então, de novo, existem diversos vieses. Quando a gente para pensar, a gente acaba enquadrando os mais diversos no nosso dia a dia. Mas esses são alguns que eu vejo muito, né? O de confirmação, de maternidade, o de afinidade, de aparência e de estereótipo. Acho que mas, de novo, né, isso é a minha experiência, né? Acho que cada um aqui pode acabar se deparando com experiências diferentes. Então, obrigada, Rafael. Já estamos chegando aqui no final, acho que vou fazer uma pergunta e depois a gente vê se a gente faz outras perguntas também. Karine, acho que você falou um pouco da questão de o que a gente estava no passado e o que a gente está projetando para o futuro, né? Como que você está vendo essas novas gerações que estão chegando? Você que tem 2 filhos adolescentes, conta um pouco para a gente. Como que essa nova geração pensa? Como que a gente vai ajudar a gente a ter um futuro muito melhor? Eu percebo que essa nova geração já vem com uma consciência maior em relação à diversidade e à inclusão. Eles conseguem perceber situações de sexismo, racismo, sabem lidar melhor com isso e sabem pedir ajuda. Acho que, no fundo, eles são mais predispostos a aceitar a diferença, sabe? Muito deles têm ensinado as gerações anteriores, eu aprendo todo dia aqui em casa, a usar algumas palavras corretas, até uma visão mais ampla e empática em algumas situações, né? Às vezes a gente também comete erro. E eu acho que eles estão mais abertos e conectados também com outras culturas, estão escolhendo profissões que, de fato, eles se identificam, não é por uma questão do pai, da mãe, ou porque é tradicional, ou porque dá dinheiro. Então, eu vejo aqui minha filha, assim, com várias amigas, por exemplo, fazendo vestibular esse ano e escolheram engenharia, os meninos, nutrição, que eram
algo que você só vê turmas de meninas, por exemplo, e outros que não querem vestibular, não querem nada, porque o que eles querem ser não existe ainda, né? Então, acho que tem aí uma geração que está batendo na nossa porta, seja como consumidor ou talento, e a gente precisa estar muito preparado para recebê-los. Eu acho que essa sessão aqui está nos ajudando a preparar eles batendo aqui na nossa porta. Obrigada. Eu queria agradecer tudo que vocês dividiram com a gente. Foi maravilhoso participar desse painel com vocês. Estamos aí fechando o Daivin 2022, a 7ª edição, com muito orgulho. Espero que de alguma forma as palestras tenham tocado vocês no fundo do coração para construir um mundo muito melhor. Eu acho que a gente tem um papel fundamental, cada um se contribuir de qualquer maneira que for, o futuro vai ser muito melhor, né? Então, eu acredito que a gente vem melhorando, fazendo uma transformação. Estou muito, muito feliz de ter aprendido bastante coisa. Acho que hoje também de manhã, sobre o sexismo, teve a questão muito discutida, a gente aprende bastante. Karine falou, nossos filhos ensinam a gente, alguns comentários que a gente faz, estamos aprendendo. Feedback é importante. E vamos em busca, não? Porque é uma causa, é uma trajetória, precisa de muita resiliência. E estamos aprendendo junto e estamos construindo um mundo mais diverso, mais inclusivo, e estou muito feliz de ter participado com vocês. Muito obrigada, agradeço a Sou Segura, agradeço ao Lloyds por ter feito mais uma sessão de Daivin Festival. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.